Uma pergunta que várias vezes já ouvi é esta: professor, como eu faço para concentrar uma carga variavelmente distribuída ao longo de uma viga? Primeiramente, vamos entender o que são essas cargas uniformemente variáveis ao longo de uma viga e como poderia ser aplicado na prática, na obra, esse tipo de carregamento. Bem, vamos supor que você esteja estruturando uma viga para suportar uma parede com altura variável. Suponhamos uma parede de 8. Esta parede, hipoteticamente, teria 2,10 metros a menor altura e ela teria 3 metros na altura maior. Ainda hipoteticamente, esta parede seria de alvenaria de tijolo maciço com 20 centímetros de espessura. O peso específico do tijolo maciço ou da parede de alvenaria maciça podemos considerar 1.800 kg-força por metro cúbico. Alvenaria, tijolo maciço. Neste caso, observem bem, nós temos alturas variáveis dessa parede. Se por um motivo ou outro nós precisássemos estruturar essa parede sobre uma treliça, vamos supor, obrigatoriamente nós teríamos que descarregar esta parede nos nós dessa treliça. Ok? Então aqui nós temos parede de tijolo maciço. A pergunta em questão é: quais são os valores destas cargas que eu devo aplicar nos nós? Então, qual seria o modelo matemático deste carregamento? Nós teremos a viga, hipoteticamente apoio de primeiro grau e segundo, e o carregamento sobre esta viga seria no formato também trapezoidal. Observem que os formatos eles são de acordo com a forma geométrica do material que está sendo suportado. Isto se esse material tiver largura constante. Então, para este caso, nós teremos este formato de carregamento. Agora, a pergunta é a seguinte: quais são os valores dessas cargas que estarão atuando nessa viga? Observe que nós temos 3 metros e 2,10 metros. Este carregamento que vai neste lado será, vou chamar de Q1 e Q2. O Q2 seria, neste caso, o peso específico da parede, 1.800, vezes a espessura, 0,20 metros, ou 20 centímetros, vezes a altura,
neste ponto, 3 metros. Então esse carregamento Q2 seria 1080 kgf por metro linear. E o carregamento Q1 seria os mesmos 1800 vezes a espessura da parede e vezes a altura da parede à esquerda. Esse carregamento nesta posição seria 756 kgf por metro. Vamos botar a parede de tijolo maciço, espessura igual a 0,20 metros. Então esse carregamento está assim definido. Também podemos ter carregamento na forma triangular. Então, para esse caso, vamos imaginar uma parede de tijolo maciço, onde a parede começa com altura 0 e termina com altura de 4 metros. De altura. E aqui parede de tijolo maciço também. Também com a espessura de 20 centímetros. Da mesma maneira, suponhamos que temos que estruturar essa viga sobre uma treliça. O modelo matemático desta viga seria este. E o modelo de carregamento, este na forma triangular. Qual seria o valor desta carga que eu vou chamar de carga Q3? Seria os 1800 kgf por metro cúbico vezes a espessura da parede, 0,2 metros, e vezes a altura de 4 metros, resultando esta carga maior de 1440 kgf por metro. Esta é a carga Q3. Ok? Entendido esses exemplos de como se carrega essas vigas para suportar elementos com alturas variáveis, agora então nós vamos a um exemplo numérico para entendermos quais são essas cargas concentradas para formato triangular, e depois eu vou exemplificar quantitativamente para carga trapezoidal. Suponhamos que nós temos uma parede na forma triangular. E essa parede nós temos que suportá-la sobre uma treliça metálica. O formato da carga dessa parede também será triangular. Então esta é a carga, o formato da carga. E para suportar essa carga nós temos uma treliça metálica.
Suponhamos essa viga com um vão de 10 metros e com 4 módulos de 2,5 metros. Bem, essa carga triangular nós temos que concentrá-las nos nós dessa treliça. No caso, os nós superiores. Vamos chamar essas cargas de carga P1, de carga P2, P3, P4 e P5. Bem, o método que eu uso para resolver essa situação é o método dos quinhões. Eu não vou considerar nesse tutorial aquele centro de gravidade a 1/3 da base de um triângulo. Pessoal, este é o método que eu, o Lídio Volpato, adotaria para resolver esta situação de carregamento. Bem, primeiro o que eu faço neste trabalho? Eu vou definir as linhas das cargas P2, P3 e P4, as cargas internas. O próximo passo é eu definir qual é os valores nessas posições. Suponhamos que o carregamento extremo seja de 1000 kg força por metro linear, nesta posição. Então, se eu tenho 4 divisões, eu tenho que dividir esses 1000 por 4 para dar o desnível que eu tenho que considerar para cada um desses valores. Então, para a posição P2, eu tenho 1000 dividido por 4, 250. Então, eu tenho que descontar 1000 menos 250. Então, nesta posição, eu tenho a carga de 750 kg força por metro. Menos 250, estou na posição da carga P3. E menos 250, eu estou na posição da carga P4. E aqui eu tenho 0. Bem, as larguras de influências que eu vou considerar, por exemplo, para P3, que é uma carga interna, seria esta. Como eu tenho espaçamentos iguais de 2,5 metros, a largura de influência para a posição P3 seria 2,5 metros. Agora eu vou definir os retângulos para eu considerar as áreas. Então, para essa carga P3, este é o retângulo que eu considero. Para a carga P2, eu tenho a mesma largura de influência de 2,5 metros, então seria essa posição. E o retângulo teria a altura de 750 e a base de 2,5 metros. E o mesmo procedimento para P4. Ok? Então observe, para eu definir a carga P5, eu tenho que saber qual é
a área deste triângulo. Para eu saber qual é a área desse triângulo, eu preciso saber qual é a altura do cateto deste triângulo. Sabemos que a largura de influência nessa posição é 2,5 metros dividido por 2. 1,25 m. Então, a altura deste triângulo será 1000 dividido por 10, que é o vão, vezes 1,25 metros. Isso resulta em 125, o que? Quilogramas-força por metro. Vamos guardar um pouquinho ali, para depois a gente calcular P5. E agora para o P1. Bem, para o P1, eu considero a área deste trapézio. Bem, se eu tenho 1000 altura máxima e tenho a largura de influência 1,25 m, esse desnível nós já calculamos lá para P5, 1,25 m, a largura de influência, ou seja, o cateto 1,25 m, o cateto maior. Então aqui nós temos 125 kgfm por metro. Se eu tenho 125 kgfm por metro, essa altura menor será 875 kgfm por metro. Qual é a área deste trapézio? A área do trapézio que vai ser a nossa carga P1 vai ser 1000 mais 875 dividido por 2 vezes a base do trapézio. P1 vai dar uma carga concentrada de 1171,87 kgfm. 1171,87 kgfm. E para o P3? O carregamento P3 seria 500 vezes 2,5. Isso resulta em P3 igual a 1250 kg força. E qual seria o valor para a carga P5? A carga P5 seria a área desse triângulo. Então seria
125 vezes 1,25 dividido por 2. P5 nos resulta em 78,12 quilogramas força. Então nós temos P1, uma carga intermediária, P3 e P5. Vamos transpassar esses valores para esse nosso modelo matemático. P1 então seria 1171,87 kg força. P2, seguindo essa mesma rotina do P3, nós teríamos 1875 kg força. P3, nós calculamos 1.250 kg força. P4 resultaria em 625 kg força. E o P5, 78,12 kg força. Agora, como eu resolveria quando eu tenho uma carga trapezoidal? Eu já expliquei para vocês como é uma carga triangular, como se faz o procedimento. Agora, para uma carga trapezoidal, observamos que podemos compor essa carga trapezoidal através da junção de duas cargas em formatos básicos de retângulo e triângulo. Então, uma carga trapezoidal ok? Essa carga trapezoidal, vamos dividi-la em duas partes, uma parte retangular e a outra triangular. Ainda vamos supor que nós temos o bando superior da nossa treliça e nessas posições nós temos os pontos de cargas. Vou chamar de P1, P2, P3, P4 e P5. Definindo as larguras de influência para cada uma dessas cargas concentradas. Então, as cargas concentradas vão ter essas larguras de influências. Um triângulo e um retângulo. Aqui eu vou tratar só na resolução qualitativa. Eu não vou dar valores para esse exemplo aqui. Então observem, nós temos que considerar as cargas concentradas referente a trapézios e retângulos na parte inferior. Então, as componentes seriam ok? Vamos dar nome para essas componentes parciais. Vou chamar de P1A, P1B, P2A, P2B, P3A, P3B, P4A, P4B, P5A, P5B. Sendo que
a componente P1A e P1B vão formar a resultante de P1. Então P1 será igual a P1A mais P1B. P2 será P2A mais P2B. P3 será P3A mais P3B. P4 será P4A mais P4B. E P5 será P5A mais P5B. E com isso, nós concluímos esse nosso tutorial a respeito de cargas uniformemente variáveis. Como se concentra as cargas em nós de treliças para esses formatos de carregamentos. Observem, este é o procedimento que eu, Olídio Volpato, adoto. Cabe a vocês definirem qual o formato mais conveniente para o trabalho de vocês.